Olá! O programa Mulheres em Debate da TV Assembleia, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, está no ar. Agora nós vamos relembrar alguns dos principais temas abordados por nós ao longo de 2021. O Mulheres em Debate tem como objetivo principal levar a informação em prol do empoderamento feminino. A gente começa falando sobre mercado de trabalho. Você sabia que, apesar de sermos a maioria da população, as mulheres ainda ganham menos em relação aos homens e também ocupam uma menor fatia dos cargos de liderança? Vamos acompanhar. Mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras, maioria da população do país, segundo o IBGE, lideram as taxas de desemprego, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. No quarto trimestre de 2019, o rendimento mensal médio das mulheres foi 22% menor do que o dos homens em todo o Brasil. Na média nacional geral, elas ganharam R$ 1.958 por mês, contra R$ 2.495 dos homens. E não importa se ocupam os mesmos cargos, elas continuam ganhando menos. A cada 10 diretores e gerentes, 4 eram mulheres em 2019, com rendimento médio 29% menor. Os dados são do estudo A Inserção das Mulheres no Mercado de Trabalho, feito pelo DIEESE. De acordo com a instituição, as altas taxas de desemprego vêm sendo registradas no Brasil desde 2016 e atingem também mais as mulheres do que os homens. O drama é ainda maior entre as que são responsáveis pelo domicílio, criam os filhos, pagam as contas e fazem todas as tarefas do lar. Neste grupo, 9,2% das chefes do lar estavam desempregadas, contra 5,1% dos homens. Considerando que 40% das famílias são chefiadas por mulheres no Brasil, remunerações menores do que as dos homens implicam diretamente nos níveis de pobreza das famílias. O salário mais baixo se reflete no valor das aposentadorias. As mulheres receberam no período analisado um benefício 17% menor do que o dos homens. Bom, e realmente os dados eles mostram, né, que apesar de sermos a maior parte da população, homens e mulheres não são tratados como iguais no mercado de trabalho. Doutora Cândice, os direitos são os mesmos, né, para os dois, só para ficar claro. Sim, os direitos são os mesmos. O princípio da igualdade, ele, inclusive, é preconizado lá na nossa Constituição Federal. E todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, eles dizem expressamente que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres. Mas a gente sabe que na prática, na realidade, por toda a contingência histórica mesmo, a posição que a mulher teve que galgar ao longo do desenvolvimento da sociedade e as situações que envolvem o seu contexto econômico, familiar, isso acaba culminando com dificuldades desse princípio da igualdade ser efetivamente garantido muitas vezes na busca do emprego ou estando empregada em igualdade salarial, por exemplo, da não discriminação pelo fato de estar grávida, por exemplo, que é uma situação que a gente vê muito na prática, da não contratação ou a demissão em razão desse estado da gravidez. Enfim, são situações que impõem esse peso à mulher, isso na iniciativa privada, mesmo na iniciativa pública também, existem um pouco mais nivelado, mas quando a gente vê, por exemplo, no serviço público, que a maioria dos cargos de gestão são ocupados por homens, nós podemos nos perguntar, né, por que temos poucas mulheres envolvidas no poder decisório, muitas vezes, das instituições. Então, a luta pela efetivação do princípio da igualdade é uma luta de todas nós. Então, o debate hoje vai ser extremamente rico para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Sem dúvida. E, doutora Fabiane, na sua experiência, né, na sua opinião, o que mais chama a atenção nessa disparidade de tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho pelos empregadores?
Como a doutora Cândice mencionou, a questão da gestação é um ponto muito importante, né, a ser debatido e um ponto importante de reflexão, porque a gente vê muitos processos em que se discute justamente essa matéria, essa violação, porque ainda há muitos casos de empregadas que são dispensadas pelo seu empregador. E também a gente vê o caso de que muitas trabalhadoras, após, mesmo que elas tenham a licença, né, gestante, quando elas retornam, precisam retornar ao trabalho, elas não conseguem, não tem quem deixar as crianças. Então a gente vê nesse momento um desemprego também muito alto, porque muitas vezes elas têm que deixar o posto de trabalho, porque justamente precisam cuidar da criança, né? Então falta também esse debate em torno da responsabilidade, né, pela criança, pela família, que também é algo que precisa ser debatido com os homens, né, que é necessário que haja esse apoio maior. E o que é importante, doutora Cândice, que as mulheres elas saibam, elas tenham consciência de que é direito delas no mercado de trabalho, principalmente para pleitear, né, algumas situações que possam envolver um certo preconceito que ela possa sofrer, ou até mesmo a questão do baixo salário ser atribuído ao fato dela ser mulher. Existem alguns direitos que são colocados na legislação que buscam deixar isso bem claro e, eventualmente, abrir espaço para eventuais questionamentos. Então, por exemplo, se nós pensarmos num anúncio de uma vaga de trabalho, uma vaga que deve ser ofertada a qualquer pessoa, é uma exigência considerada discriminatória colocar, por exemplo, que deve ser homens apenas para a ocupação de um posto que não há qualquer justificativa para haver uma diferenciação de gênero. E isso acaba afastando aquele direito inicial, que é o de galgar o posto de trabalho, né? Ou aquele posto efetivamente. Já quando o contrato ele já está em curso, a legislação também pode abrir uma série de possibilidades, como, por exemplo, o questionamento de equiparação salarial, né? Que a gente vê na prática que há uma diferenciação no patamar salarial, fazendo as mesmas funções, com as mesmas obrigações, com a mesma carga horária, enfim, absolutamente tudo igual, porém, um desnivelamento motivado unicamente pelo sexo, né, que a pessoa tem. Então, isso pode ser questionado na Justiça do Trabalho, ou eventualmente ser um motivo de uma denúncia, por exemplo, chegar ao Ministério Público do Trabalho como uma prática discriminatória, uma prática violadora do princípio da igualdade. Mas o que a gente vê muitas vezes, quando nós escutamos, enfim, as reportagens da televisão falando sobre essa diferenciação de salário entre homens e mulheres, é uma análise também do próprio mercado, né? Por exemplo, altos escalões das empresas, de multinacionais. Não é incomum nós vermos CEOs de grandes empresas homens ganhando muito mais do que uma CEO mulher. E aí, qual é a justificativa disso, né? O mérito, enfim, aí provavelmente alguma justificativa se dá, mas a gente vê que há uma discriminação dita estrutural mesmo, que acaba culminando muitas vezes com a diferenciação. Além, é claro, do próprio mercado informal, que é um pouco mais difícil muitas vezes de você mensurar. Mas qualquer diferenciação abusiva, ilegal, ela é passível de questionamento na Justiça do Trabalho, ela é justificadora da atuação do MPT por ser um ato discriminatório, né, violador do princípio da igualdade, e que motiva, sim, a atuação de quem está aí com essa missão de defender, né, esse interesse. Em 2021, também analisamos no Mulheres em Debate o resultado das eleições municipais realizadas em 2020. Falamos sobre o perfil das candidatas e a representatividade de mulheres na política. E, Luciana, eu gostaria de começar contigo uma breve impressão, uma breve reflexão a respeito dos resultados. O perfil das mulheres que foram eleitas foi satisfatório? A gente observou que não tivemos, assim, nenhuma representante, por exemplo, negra ou deficiente, né? Tivemos algumas mulheres eleitas, sim, mas gostaria de saber o que você achou do resultado desse ano.
Sim, nós iniciamos 2021 já com um aumento de 58% no número de vereadoras eleitas em Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos, na legislatura passada, 110 mulheres vereadoras em Mato Grosso do Sul e agora temos 164. Nós também diminuímos o número de municípios aqui no estado que não tinham nenhuma representante mulher nas suas casas legislativas. Então, eram 17 municípios e agora são somente 7 municípios que não têm nenhuma mulher vereadora. Isso é motivo, sim, de muita comemoração, de confraternização entre nós mulheres que queremos mais mulheres na política. E essa é uma das pautas da nossa subsecretaria, uma das pautas do governo do estado. Nós trabalhamos o eixo mais mulheres na política, nos materiais que temos, porque entendemos que uma sociedade verdadeiramente justa e democrática não pode ser feita sem a participação das mulheres na política. Bom, e deputada, até um pouquinho a respeito desse gancho que a Luciana deu para a gente, que nós temos que realmente informar e continuar trabalhando por mais mulheres na política. No dia a dia de uma campanha, a gente sabe que os desafios são muitos. Para as mulheres, agora como experiência pessoal, comenta um pouquinho com a gente quais seriam esses desafios, as dificuldades realmente em que elas passam do registro até o dia da eleição. Bom, eu falo que, primeiro, nós mulheres, a gente tem um olhar diferente na política, né? Eu falo que o homem ele vai mais pelo poder, né? De estar buscando espaço pelo poder. Nós mulheres já temos uma sensibilidade aguçada, né? A gente olha mais para o ser humano, então a gente busca causas, né? A gente acaba sempre estar defendendo algumas causas, né? E é interessante, porque geralmente a gente busca mais as questões aí na defesa, né, de nossas crianças, na defesa de nossas mulheres, as causas sociais de um modo geral, né? E quando a gente é convidada para participar de um pleito eleitoral, a gente se preocupa muito primeiro, o nome, né? Meu Deus, como que vai ser a minha vida a partir de agora? Como que as pessoas vão nos olhar, vão nos encarar? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional. Então, a gente pensa muito até chegar a uma decisão, né? Chegando à decisão, a gente preza muito o que eu falei, né? A questão do nome, a questão dos seus princípios. E na política é tudo muito difícil, porque tudo acontece muito rápido. Os interesses pessoais são tão extremos que muitas vezes as pessoas elas esquecem até que o seu concorrente é um ser humano, né? E muitas vezes esse sentimento de preocupação mesmo, de levar a política ou a sua vida, né? Com posicionamento, com princípios, nos dificulta muito dentro da política na hora da ação, né? Então, assim, são decisões difíceis para a mulher a participação na política, mas é uma decisão difícil, mas é uma decisão importante. Nós sabemos que hoje a importância das mulheres nas decisões, nas opiniões e nas defesas, né, das causas sociais é muito importante para a transformação da política e para a transformação, né, da vida do ser humano. Eu não tenho dúvida disso. Realmente, a gente discute muito o mundo enquanto construído politicamente por homens, basicamente, eles se unem, realmente o mundo acaba ficando um pouco mais a cara deles do que das mulheres. E, Luciana, na sua opinião, eu gostaria de saber se a legislação que nós temos em vigência atualmente é justa para incentivar com que as mulheres elas pleiteiem cargos públicos, ou se ainda a gente está vivenciando um momento em que as mulheres acabam ingressando nos registros de candidaturas para fazer volume. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Esse é um tema absolutamente delicado, que precisa ser muito conversado, precisa ser falado. A gente ainda carece de muita democracia intrapartidária. Os partidos partidos políticos, qualquer deles, de direita, de esquerda, de centro, ainda não colocam, a meu ver, a mulher como uma peça do jogo político em condições de competitividade e elegibilidade com os demais homens.
Então, nós temos cotas. A lei eleitoral atual prevê um mínimo de 30% da cota de gênero, que acaba sempre sendo preenchida por mulheres. Poderia ser o contrário. Poderíamos ter aí uma chapa com 70% de nomes de mulheres e garantindo a cota de 30% para homens, quem sabe? Então, nessa cota de gênero de 30% estabelecida para as mulheres, nós ainda vemos alguns partidos no apagar das luzes lá do prazo de registro de candidaturas procurando mulheres. Isso porque, a meu ver, carece de uma formação política permanente, um trabalho com a inclusão, a inserção da mulher na política, para que a mulher discuta aí todos os temas, vários temas. Nós tivemos candidatas que falavam de mobilidade, de acessibilidade, de segurança pública, de empreendedorismo e agronegócio. Essa pauta ela precisa ser muito diversificada para a gente contemplar, de fato, todos os segmentos da sociedade. Mas também a cota de 30% no mínimo do financiamento de campanha, dos repasses partidários, do tempo de TV, pode ter, sim, contribuído para o aumento de vereadoras. Ainda que não seja o ideal, nós estamos aumentando significativamente a nossa participação. Bom, e deputada Mara, até você agora, como única representante do gênero feminino na Assembleia Legislativa, nós saímos de uma eleição municipal, ano que vem, 2022, já estamos aí mirando eleições nacionais e de âmbito estadual. Nesse sentido do que a Luciana estava falando, realmente acaba existindo uma certa injustiça no que a gente diz respeito até aos próprios partidos políticos, no caso de focar candidaturas em mulheres que realmente tenham aí seus nomes viáveis para uma eleição e para entrar, né, num cargo como esse? Olha, eu sempre defendo o seguinte, se nós queremos igualdade, nós temos que tratar os desiguais com desigualdade, eu acho que essa é a tônica. E hoje, realmente, nós temos uma cota para a constituição de uma chapa, nós temos hoje o financiamento da campanha, que hoje está 30% para as nossas mulheres. A gente, então, tem essa exigência na hora da composição da chapa. Só que, mesmo assim, a gente tem dificuldade de encontrar candidatas mulheres, até por conta de tudo que nós falamos sobre como que a gente pensa, né, na hora de entrar numa eleição. E também essas desigualdades, as desigualdades que a gente encontra quando a gente é candidato. Então, acho que uma forma hoje de nós realmente promovermos a igualdade, não há como não falar em cota, em garantias de assentos nas casas legislativas. Primeiro, é uma forma de você incentivar a mulher a participar, porque ela já entra falando, meu Deus, será que eu vou conseguir me eleger? Ela já entra com uma dúvida, com uma preocupação tão grande, e com uma incerteza tão grande. E muitas vezes, quando ela chega, então, a ser a candidata, ela vê que as condições são muito diferentes, né, das condições que muitas vezes os candidatos homens têm. Então, isso cria uma insegurança, uma incerteza. Então, para que nós possamos realmente trazer um estímulo às nossas mulheres a participarem de fato da política e não chegar, como foi agora, a gente viu agora a dificuldade de nós encontrarmos candidatas a vereadoras, se propondo a ser candidatas, querendo participar do pleito eleitoral pela incerteza e pela insegurança, né? Então, eu acredito que só tem uma forma de nós trazermos essa igualdade, termos uma lei que tenha a obrigatoriedade das vagas dos assentos nas casas legislativas, não apenas da constituição da chapa. Já de forma presencial, com a melhora dos números da pandemia, o programa discutiu a saúde feminina e a importância das políticas públicas para a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Nós, enquanto Subsecretaria da Mulher do Estado, a gente tem pensado em dar vazão a esse trabalho, principalmente no direito à informação, que eu acho que isso é primordial. Se você não tem informação, você não chega a lugar nenhum. Exato. Né? Se você não tem informação, você não tem acesso aos seus direitos, aquilo de mais primordial que a gente precisa, que é acesso aos bens e serviços. Né? Então, agora a gente precisa divulgar o Outubro Rosa. A gente fala muito em Outubro Rosa, mas a gente tem que lembrar que a saúde da mulher é durante o ano inteiro. Né? De janeiro a janeiro, a gente tem que pensar que elas têm que ter o acesso, o devido cuidado.
né, com a sua alimentação, com o seu exercício físico, com os seus exames de rotina. A gente precisa fazer com que essa mulher entenda que ela precisa de acesso e ela precisa ter um tempo para ela. Porque a mulher que cuida, se ela não se cuida, ela não vai ter como cuidar dos seus familiares. Sim. Porque geralmente o marido vai ao médico porque a mulher falou, as crianças estão com a rotina toda em dia porque a mãe levou. Ela é um apoio, a mulher é o apoio familiar. Então a subsecretaria ela atua na disseminação disso, no apoio ao serviço da Secretaria de Estado de Saúde. E esse ano a gente vai fazer um trabalho bem conjunto para que a gente possa fazer e capacitar as nossas gestoras municipais de políticas públicas para as mulheres, para que elas possam estar bem atentas à questão da saúde, porque essas políticas elas têm que caminhar em conjunto. A Hilda sempre fala isso e é uma grande realidade, ela se coloca sempre à disposição da gente para nos ajudar. É uma pessoa querida e eu não escondo isso porque realmente, sempre quando a gente está precisando, a Hilda sempre dá esse retorno, esse feedback, está sempre disponível para ajudar a subsecretaria. Então, por conta disso, esse ano, a gente resolveu fazer as ações do Outubro Rosa, as duas pastas em conjunto, né, com todo o apoio da nossa subsecretaria da Mulher, a nossa subsecretária a doutora Luciana Zambuja, e com todo o apoio da SES. Imagina como é que a gente está radiante, né, Lívia? Sim, sem Poder dúvida. Conversar, levar para o estado inteiro aquilo que a gente precisa. E de volta numa realidade em que a gente pode falar sobre outros problemas que não apenas a pandemia. Exato. A gente está retomando. E tentar resolver esses problemas, né? É isso que é o mais importante. É muito, assim, gratificante entender que a gente parece estar voltando a caminhar de novo, né? Sim. A ansiedade de poder se reunir, falar novamente, até a oportunidade de estar aqui no estúdio, né, sem máscara, conversando, falando sobre política pública que envolve as mulheres. Eu acho que não tem uma coisa mais gratificante que isso. E o bacana aqui do Mulheres em Debate, porque a gente traz mulheres de todas as classes sociais, né, dos mais diversos eixos do conhecimento, do saber, Secretaria de Estado de Saúde, a Subsecretaria da Mulher, conversamos com advogadas, médicas, enfim, trabalhadoras das mais diversas áreas, e eu gosto de trazer sempre assuntos assim que dizem respeito à realidade que nós vivemos. E quando a gente sai um pouco da pandemia, começa a discutir Outubro Rosa, em que o mote sempre foi, né, o combate ao câncer, né, a saúde da mulher, a gente traz um outro problema também social, que é a pobreza menstrual. Muita gente nunca ouviu falar disso e eu até vou pedir aqui para as nossas entrevistadas explicarem, porque tem muitas mulheres trabalhadoras que deixam, né, de cumprir os seus afazeres diários, meninas deixando de ir às escolas, deixando também de procurar emprego, porque não tem, né, dignamente uma forma de passar aquele período do mês que é comum entre todas as mulheres, né, Hilda? Na realidade, assim, isso faz parte da vida da mulher, né? Sim. Então, a menstruação, né, que a gente, é assim que a gente, processo nosso inicia, né, em termos de ovulação, né, começa a menstruação. E aí, ela tem uma fase, né? A gente às vezes fala assim como uma rosa, né? Ela tem uma fase, ela passa pelo botão, ela debrocha, finalmente ela vai perdendo as suas pétalas, mas ela continua bela, né? E assim são as mulheres, né? Então a gente tem a menstruação que não é a gente às vezes a gente tem que entender que ela faz parte da nossa vida. Então ela não é uma coisa ruim. Ela não é, mas assim, tem mulheres que têm cólicas, que têm outros sintomas da menstruação e que é interessante, quando ela sentir, também procurar um apoio do médico para saber se realmente aquela menstruação traz a necessidade de um melhor acompanhamento. Se ela já iniciou sua vida sexual, se ela usa algum método anticoncepcional, saber se aquele método anticoncepcional está adequado para a fase da vida dela. Então, assim, a gente insiste que as unidades de saúde estão ali para acolher essa população em todas as suas dúvidas. E no caso que você traz,
eu gostaria que a Caroline comentasse, porque é um projeto que vem para dar esse apoio, mas o que a gente gostaria de lembrar, que eu não posso renegar a menstruação, que eu não posso achar que isso é uma coisa ruim, ela faz parte da minha vida. Assim como a mama faz parte da minha vida, assim como o envelhecer faz parte da minha vida. Então, assim, eu tenho que entender as fases da minha vida que eu passo e o que eu vou tirar de bom dessa minha vida. Inclusive, estava conversando com a Caroline nos bastidores, falando sobre a situação que muitas mulheres têm que enfrentar por não ter dinheiro para comprar um absorvente, para comprar um coletor. Comenta com a gente, até para o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, o que essas mulheres hoje em dia passam e que compreende aí o significado dessa pobreza menstrual. Na verdade, o termo pobreza menstrual ou dignidade menstrual é a falta de acesso aos absorventes, ao material para se utilizar durante a menstruação. Ocorre que isso é uma violação de direitos humanos, né? E a gente observa, porque parece ser longe da nossa realidade, mas não é, né? Nós temos condições de todos os meses, temos o nosso absorvente ali, enfim, mas muitas mulheres não têm. E a gente observa que as crianças, as adolescentes de idade escolar chegam a faltar até 45 dias por ano por falta de absorventes. A gente observa que as mulheres que estão em situação de prisão também não têm. E outras situações, as mulheres em situação de rua. Isso é uma questão de pobreza mesmo, né? Por isso e o que elas utilizam para substituir o absorvente? Então, isso é bem chocante, porque, enfim, jornal, miolo de pão, as toalhinhas, né? Enfim, o que se acha para poder conter, digamos, a menstruação, elas utilizam porque não tem acesso, né? E é muito triste isso. Eu acho que, enquanto sociedade civil, até, já nem falando enquanto governo, acho que todos nós temos uma certa responsabilidade com relação a isso, né? Bom, é realmente muito interessante e é chocante. E a pandemia, agora com esses índices, com esse cenário diferente que tem se apresentado, está trazendo novos assuntos para que a sociedade possa discutir e possa participar. A gente tinha uma conversa anterior, até mesmo no Mulheres em Debate, eu acredito que tudo isso seja Outubro Rosa, nós discutimos também o acesso a métodos contraceptivos, né, Hilda, que também ficaram reduzidos nesse período. Na realidade, assim, ele ficou disponível nas unidades de saúde. A procura que reduziu. A procura, o medo das pessoas de irem buscar os seus anticoncepcionais, o que realmente reduziu é porque a gente tem vários tipos de anticoncepcionais, conforme a gente conversou aquele dia. Tem os orais, que as mulheres mais conhecem, né? Tem aqueles que é definitivo, que é a laqueadura e a vasectomia, que a gente... É um método que a gente tem que trabalhar muito na mulher, se ela entender se ela quer isso para o resto da vida dela, porque é definitivo, a palavra já fala. Lembrando que no decorrer da pandemia, as nossas gravações foram realizadas de forma online para proteger a saúde das participantes, sem deixar de cumprir o nosso papel, que é o de informar. A retrospectiva do Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Acesse todo o conteúdo também pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau.